Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai. Deixa eu ligar aqui o webcam. Vocês podem ver que é o anime da temporada que eu vou cobrir, tanto em resenha quanto no fato de fazer vídeos, né? Fazer vídeos a cada episódio. Vai ser Kingdom. E é um anime complicado porque ele começou agora a terceira temporada. Opa, deixa eu diminuir o som aqui. O que quer dizer que ele... Ou seja, o Kingdom, o anime que eu vou cobrir essa temporada. Ele começou a terceira temporada agora. O que a gente pode dizer sobre isso, né? Bem, eu não lembro direito das duas primeiras. Faz tempo que eu vi. É um anime antigo. De pelo menos uns 8, 6 anos no mínimo. E que me marcou bastante. As duas primeiras temporadas, elas juntas, devem ter pelo menos mais de 60 episódios. É bastante coisa. E eu não vou rever. E não tem mangá também, eu não li o mangá, então não vai ser um bem bolado que nem eu fiz outra vez com o Blade. Mas eu gosto muito do anime e eu vou continuar acompanhando ele. E eu queria resenhar porque é um anime de estratégia. Eu gosto muito de anime militar de estratégia. Tipo, eu gosto de jogos tipo Nobunaga Ambition ou tipo Age of Empires mesmo. Só que bem mais Nobunaga Ambition, onde tem todo um esquema de fazer a vila, de fazer a estrutura financeira da vila, de aumentar o exército pela influência política, de converter general, de ter treta política e em outras coisas. É um jogo muito complexo. E no caso de Kingdom, nessa terceira temporada, o anime também é assim. Eu nem tirei fotos do anime, pra você ter ideia ainda, nem fiz o artigo nem nada. Mas é um anime muito, muito interessante pelo fato de ele trazer uma guerra, assim, estratégias militares um pouco melhor do que o normal nos animes. Tipo, tem outros, tipo Arlan Senki e outros animes militares que são muito fraquinhos. Kingdom é um pouco melhor, mas ele não é perfeito. Por exemplo, é uma guerra muito complicada. Aqui vocês nesse primeiro episódio já podem ver que teve 100 dias, pelo menos, ou seja, uns 3 meses de diferença do fim do outro anime para o começo desse anime. E no fim da segunda temporada de Kingdom, teve um grande conflito onde caiu um dos maiores generais, que era um dos generais, dos 5 grandes generais, um dos últimos 5 grandes generais de uma geração anterior, que eram ímpares, assim, que tinham feito campanhas militares impecáveis e esplêndidas. E agora a nova geração tem novos 3 grandes generais, dentre um dos quais é o Limu, que é um general de Zhao, que é um dos 7 reinos que estão em atrito ali em guerra, os reinos combatentes, eu acho, e ele está atacando Qin. Temos aqui 7 reinos, que são Qin, que é o reino principal do protagonista, tanto do protagonista militar, que é o Xin, que é o cara que quer ser o maior general abaixo do céu, né, o maior general da Terra, ou pelo menos chinês, né, que comanda por enquanto uma companhia de 1000 homens, chamada de Feixin, na companhia dele. Temos aqui também o Wing Zhang, eu acho que a pronúncia é essa, que é o rei, que eu não lembro a história dele, é uma história muito legal, que é das primeiras 2 temporadas, eu realmente esqueci. Mas acompanhe, dá pra baixar no Erai House, a primeira e a segunda temporada, acho que tem legenda em português. E se possível vejam, né? Quem estiver vendo aqui por curiosidade o anime de supetão assim, vejam a primeira e a segunda, dá pra baixar, aí continua a terceira. Porque precisa, não tem como ver pro lado. Eu já vi as 2 primeiras e esqueci completamente, eu deveria rever. Mas tô sem tempo, não vai dar pra rever não, então vai tudo nas coxas mesmo. Mas então, temos aqui o Wing é o rei, o imperador ali de Qin, e tem os outros reinos que circundam ele, que estão em guerra generalizada, assim, que é o reino de Wei, Han, Zhao, Qi, Chu e Yan. São esses 7 reinos que estão em guerra entre uns com os outros. Nas outras 2 temporadas, teve combates, acho que se eu não me engano, com Han, onde Qin ganhou de Han, teve uma grande vantagem militar sobre Han, e sobre Zhao. Zhao foi a última temporada, a segunda temporada. E Zhao é onde está o Limu, que é o general, um dos 3 novos generais lendários, que substituiu os 5 anteriores. E a nova geração, no caso. E o Limu ele conseguiu fazer uma coalizão política em 100 dias, juntar todos os 6 reinos para fazer uma formação e todos os 6 irem conjuntamente de uma vez só nessa coalizão contra Qin, que é o reino que estava meio que ascendendo com muita força e se tornando um reino muito preponderante. Aí vocês veem no anime já o reino de Wei, se eu não me engano é Wei. Eu acho que é Wei, ou Shu, acho que é Wei. Wei invadindo pelo sul de Qin, com mais de 50 mil homens ali, arrebentando as muralhas e detonando tudo assim, e chegando pelo meio para espalhar o caos.
e vocês veem ali todo o despreparo, porque eles não conseguiram ter o acesso à informação e que seriam invadidos, ou seja, eles foram pegos completamente de surpresa. Kim não estava preparada, ela foi pega de surpresa tanto por Rey quanto pela invasão de... se eu não me engano, Shu que está invadindo. Eu realmente não lembro, está invadindo lá pelo outro lado onde está o Shin, né? O Shin está defendendo lá um pequeno forte. E ele acaba começando a perseguir uma tropa que começou a invadir o reino. Ele é uma tropa veloz, uma tropa de mobilidade, e ele tem só 1000 sobre o seu comando, mas tem uma tropa muito maior, muito mais lenta, que começou a invadir e tomar castelo em cima de castelo e fazer terra arrasada, né? É tomar o castelo, matar a população, aniquilar a circulação de comida, de alimento, de pessoas, diminuir, enfim, aniquilar mesmo, genocídio de população, e fazer terra arrasada, pegar o castelo, dominar o castelo e ir para o próximo castelo, que é uma estratégia de aniquilação completa do reino, dessa coalizão contra o reino de Qin. E aí toda a cúpula militar do QG lá, do cúpula de gerência política, junto com o rei, com o imperador, né, com o Ying, completamente atônita, sendo invadida por 6 reinos ao mesmo tempo, várias frentes de combate, não conseguindo organizar os seus generais, entrando em pânico. Tanto é que, por eles terem um inimigo em comum agora, as tretas políticas, as facções de poder ali internas ao reinado começam a se juntar, começa a ter aquele esquema de inimigo comum no momento, então não podemos ter caos aqui no momento, temos que nos juntar para fazer uma estratégia de resistência. Um monte de nobre já começa a cair em desespero, aí o rei volta, assim, o Ying chega com um punho forte, né, e fala: vamos defender o nosso povo, eles estão sendo aniquilados, eles estão sendo destruídos por essa coalizão. E aí ele tem o Li Mu também, né, como oponente central, o estrategista de Zhao, falando de todos os tabuleiro político, tabuleiro estratégico que ele está fazendo para invadir Qin. E de quanto ele pensa que Qin vai entrar em desespero, vai colapsar pela bate-cabeça, por ficar completamente confuso e caótico e ficar lento e desajustado a orientação militar e a organização militar para que consiga fazer uma coalizão defensiva, né? Ou seja, lutar contra a coalizão de invasão, né? Mas com uma grande estratégia, um poder de organização competente o suficiente para juntar todos os recursos humanos, todas as tropas, todos os alimentos. É uma época de guerra, né? Uma época onde o reino está voltado todo para isso, né? Tem muita fome, muita peste, muita doença, muito conflito de vilarejo. É muito difícil essa época, né? Nos reinos combatentes, né? Ali no começo, um pouco antes de Cristo, né? Na China. Então tem muita morte de muito tipo, de diversas consequências de efeitos colaterais da guerra, né? Porque impacta completamente o círculo de estruturação da sociedade. Logicamente que o anime não aborda tanto isso, ele aborda mais um shonen da vida, que vai pegar os protagonistas, os generais tipo Shin, os generais dos outros reinos, tipo o próprio Li Mu, ou o próprio rei, o Ying, no caso o imperador, que se organizam para, enfim, fazer frente a esse jogo de tabuleiro, né? Mas esse jogo de tabuleiro tem muita coisa por trás. Organização política, inquisição e tretas políticas internas, jogo de poder, influência de feudos e de regiões específicas do país, dependendo do general ou dependendo do político que está ali representando o feudo, como a mobilização e a velocidade das tropas, quem é o general para comandar a tropa. Por exemplo, eles foram invadidos por 50 mil, e tinha uma tropa ali de 5 mil para conter 50 mil. Como essa tropa tem mobilidade, se ela não tem mobilidade, qual a força tática dela, quanto de tempo ela aguenta, quais os suprimentos que ela tem para manter um combate por quanto tempo, enfim, o desgaste físico dos soldados, o desgaste dos animais, tem a logística de alimentação dos soldados, a logística de alimentação dos cavalos, água, comida, terreno, se é montanhoso, se é pantanoso, se é floresta, se é pântano, N outras coisas que envolvem tática militar, como que você flanqueia um inimigo, como você aguenta manter um inimigo que é numericamente superior, mas a mobilidade é reduzida. Vocês podem até ver que tem falanges de comandantes comandados por, sei lá, vários segmentos, células móveis para dar mobilidade ao exército. Tipo mesmo o Shin comanda 1000 homens. Tem comandante de 10 mil, comandante de, sei lá, 50 mil. Porém, ainda que um comandante seja um comandante de 50 mil, tem várias subgenerais que comandam outros segmentos, outros pelotões, que podem ser especializados, que podem ser arqueiros, que podem ser lanceiros, que pode ser infantaria de espada, pode ser infantaria de cavalaria,
pode ser, sei lá, N outros tipos de nomenclatura com funções específicas e o quanto isso é eficaz contra tropas específicas do inimigo, junto ao cenário, junto à linha de fornecimento enfim, de bens, né, de sementes, de grãos, de ração, né, ração. Porque a linha de fornecimento é muito importante. Todos esses 6 reinos eles estão invadindo, eles precisam de uma linha de fornecimento. Se você cortar a linha de fornecimento deles, eles vão morrer de fome, eles vão morrer por escassez, eles vão morrer na míngua. O jogo do Nobunaga's Ambition tem disso, entendeu? Você tem um exército vagando pelo cenário e vai vendo os recursos serem consumidos. Se você não chegar num forte e reabastecer o exército morre de fome. Ele começa a ter doença, fora que eles estão sem banho, estão há meses em campanha, estão dominando o castelo ali, no caso do reino que acho que é Wei, eu não lembro agora, mas o reino que invade ali pela frente oriental, e tanto que o Shin vai atrás, o Shin, o personagem principal, o nosso general, que é o maior general dentro do céu, vocês podem perceber que ele está acompanhando ali com uma mobilidade muito maior, mas ele não consegue nem chegar, vou combater eles, até que chega ele vê o castelo arrasado, vê as pessoas genocidadas por vingança, né? Porque é uma guerra de 500 anos, onde gerações e gerações sendo assassinadas um pelos outros, e ele chegava, vão matar todo mundo aqui, foda-se, não tô nem aí pra esse povo aqui que vivia no castelo e tal, que são os villagers, né? As pessoas que vivem na vila, que vivem sobre as muralhas do castelo. Não mostra como o castelo é tomado, o quanto é difícil de tomar o castelo ou não, mas é uma tropa muito massiva, muito bem preparada, que chega ali já derrubando os portões, derrubando a muralha, sitiando a cidade, aniquilando o exército, tomando os reféns e aniquilando os reféns e nem fazendo nada, né? nem usando eles para moeda de troca, nem usando eles como escudo humano, simplesmente passando reto, é literalmente terra arrasada, sabe? De destruir a infraestrutura do castelo, a infraestrutura da região, as vilas e tudo em geral. Isso é brutal, assim, e no anime é muito rápido, então não dá pra ter uma noção, porque num episódio só a gente já viu um exército se locomover quilômetros e quilômetros, ganhar castelo, ganhar forte e ir arrebentando, porque não tem estratégia defensiva, não tem uma mediação defensiva para aguentar o tranco. Então ele já vai meio que arrastando tudo e empurrando com a barriga e aniquilando mesmo, como um rolo compressor, todos os oponentes. E aí tem todo o esquema do rei, do Ying, juntar a cúpula política para conseguir ter uma espécie de resistência, uma reorganização e contra-atacar e estabelecer posições de força. Tanto aquela posição de força que ele estava estabelecendo ao sul, né, já imediatamente, porque foi o primeiro reino que invadiu a fronteira. Então já consegui remanejar o exército, ver como você defende daqui, defende dali, ver os recursos dos soldados, a alimentação, enfim, a produção dos camponeses, que é toda voltada para a guerra, obviamente, é um estado de guerra completo, cheio de pandemia, cheio de problemas N que o rei tem que gerenciar, enquanto gerencia suas tropas, seus pelotões, enquanto os generais gerenciam os seus soldados, para conseguir fazer frente um ao outro, né? Fazer um combate de atrito e de subsistência, de resistência, para manter o reino de pé. E é brutal, é uma colisão de 6 reinos, mais de 200 mil homens invadindo o reino. Não sabe quanta força militar de Qin, eu não sei ao certo a quantidade de homens, mas não varia um ponto das táticas de terreno, das táticas militares diversas que você elabora no decorrer de um conflito. Então esse primeiro episódio de Kingdom, ele já mostra o círculo pegar fogo, enfim, a explosão, a tempestade, literalmente a tempestade de caos que o Limu consegue jogar pro reino de Qin, e eles que se virem, entendeu? E aí tá o Shin ali só comandando os 1000 homens dele, porque ele tá em ascensão na sua carreira de general. Vocês têm que ver os outros 2 animes para entender a ascensão dele, que ele começa como um villager, como um pequeno carinha, que daí ele comanda um monte sei lá, de pessoa que nem tem treinamento militar, um monte de camponês. E esses camponeses vão ganhando renome na guerra, porque vão conquistando batalhas, vão tornando pessoas importantes, conquistando experiência, habilidade e estratégia. Ele vai ascendendo até que ele ganha armadura. E agora ele já tem armadura, já tem espada, já tem recursos, já é comandante de uma pequena companhia que já tem uma identidade, já participou de inúmeros combates, já tem muita história agregado, sabe? Que dá todo um renome. Então a ascensão dele como general é muito paulatina. É um shonen de um general e de um rei também, que o rei aprendendo a reinar, no caso o Ying Zhang.
Ele aprendendo a virar rei, ele aprendendo a ser respeitado pelos súditos. Eu não lembro da história dele, eu tenho que rever a história dele. Porque é uma história muito interessante de como ele ganha todo o poder político dele, e os conflitos da corte ali são brutais. Mas Kingdom é muito, muito interessante, é por isso que eu peguei esse anime pra resenhar. E esse... eu não li o mangá, infelizmente, não tem no Brasil também, não posso nem comprar, poderia ler esse mas não li. Mas, por eu gostar muito desse tipo de estratégia, por ser uma coisa muito complexa, logicamente o anime não dá nem 10% da complexidade de uma guerra de verdade. Do quantos os elementos ali estão estruturados para com uma vitória, uma derrota, enfim, para que as coisas aconteçam. Como eu falei aqui no decorrer desses 20, quase 20 minutos, é muito complexo uma estratégia militar. E quem é militar, quem faz academia militar, quem estuda isso, né, por carreira, sabe o quanto é denso esse cenário de estudar a história militar, a história dos conflitos. E é riquíssimo, assim, tem batalhas de generais incríveis, com estratégias bizarras, com utilização de cenário, de potencial militar, de armamento ou de treinamento, ou sei lá, N coisas que definem as batalhas. E muitas vezes tivemos histórias de exércitos de 5 mil composto por 5 mil soldados ganharem ou repelirem exércitos muito maiores. Porque dá, entendeu? Se você fizer direitinho, você consegue. Mas enfim, aí só na experiência também, a gente está só estudando teoria e vendo um anime que se baseia num período real da história chinesa. É muito complicado os nomes, é muito complicado a grande quantidade de personagens, é muito complicado as tretas internas políticas. Esse é um anime e um mangá extremamente complexo. Então as reviews vão ficar complicadas de ser feitas e eu não sei como vai ser. Mas é só dando um ponto de partida assim porque é realmente difícil fazer resenha sobre isso. Ainda mais resenha episódio a episódio, resenha... enfim, como eu tentei fazer aqui. E esse é o episódio 1, né? E eu até passei a abertura aqui pra dar um clima. Vou passar a finalização também e vai dar bloco no YouTube por causa disso, porque o YouTube não gosta. Mas de um modo ou de outro é importante. Se tiver a legenda da abertura e com tradução e karaokê, espero que tenha. Se não tiver, tudo bem, mas se tiver eu passo de novo em outro review de outro episódio. Mas por enquanto vai ser mesmo. E voltando para o episódio em si, tem, enfim, N coisas que deverão ser trabalhadas, que vão trazer de volta muitos elementos e muitos personagens das temporadas anteriores. E vamos vendo e acompanhando e descrevendo cada episódio. Aqui foi mais um pano geral dessa grande explosão militar contra o reino de Qin e de toda essa surpresa que eles não tinham informações e de como eles estão reagindo e tentando reestruturar a sua defesa, reestruturar a sua coesão política e militar para contra-atacar e para se defender dessa grande, brutal e até covarde ofensiva que foi feita contra eles. Porque 6 reinos atacarem um só. E nossa, assim, o anime veio com os 2 pés no peito, literalmente, não tem o que falar. É brutal, assim, eles nem têm capacidade militar para organizar uma defesa tão competente. Tem muita gente competente nos outros exércitos. Então eu não sei como eles vão conseguir sobreviver a isso. Não sei se vai ter guerra de traição ou... eu não sei, vamos ver, eu não vou supor, eu não conheço a história. Mas desculpa pelo vídeo ficar longo, é um ótimo primeiro episódio. O anime está muito bem animado, a trilha sonora está bacana também, a sonoplastia, a trilha sonora. Os personagens eles estão vindo de uma segunda temporada e uma primeira temporada, então tem que ver as outras. Então faz parte, mas o anime está bem bacana, esse primeiro episódio foi bem bacana e muito bem estruturado, mostrando os protagonismos adequados dos personagens adequados nas situações adequadas e a brutalidade da guerra, mas não a complexidade como um todo. Como eu falei, uma guerra muito mais complexa. E ele está muito corrido, uma guerra seria muito mais lenta, né? Porque só para você chegar de uma cidade para outra com um exército de 50 mil a pé, né, ou a cavalo, que seja, demora dias. Então, de um forte a outro, não sabe a distância, não tem números, sabe? E sem números a gente fica completamente alheio, vendo a movimentação ali de maneira mais ou menos fantasiosa das tropas, que é coerente, aliás, porque é um anime e não tem como fazer todos esses detalhes. E isso é legal em jogo, para você jogar um jogo tipo Nobunaga Ambition e ver e comandar as suas tropas e sentir o passar do tempo, o passar dos dias e o recurso sendo consumido e o desgaste físico, emocional, o desgaste da higiene, o desgaste alimentar, N coisas que acontecem nesse tipo de manobra e o estado inteiro em sítio imobilizado para sobreviver, para manter tanto o seu povo protegido, quanto suas próprias tropas protegidas, quanto a sua terra e território protegido,
tem estratégia de localização, tipo ganhar um rio, ganhar um forte específico, ganhar uma região específica agrícola, desestabilizar as frentes de transferência de alimentos e transferência de recursos para as tropas, rachar certas comunicações internas do reino. É muito, mas muito complexo uma guerra. Ainda mais uma guerra dessas, antigas. Mas isso tudo para vocês terem ideia do quanto Kingdom é interessante. E esse vídeo é só para dar pano geral de elementos que uma guerra é composta, né? Do que uma guerra composta. O vídeo ficou longo demais, desculpa, ficou quase o tamanho do episódio. Vou acabar por aqui e gravar a ending do anime. E desculpa mesmo por ter me estendido demais. Mas obrigado por me ouvirem, pessoas. Vou cortar aqui a câmera e fazer os negócios aqui, beleza? Achar pra vocês aqui onde começa a música final. Acho que é aqui. Aumentar o som também. Falou, pessoal. Não sei se a música tá... Desculpa pelo pequeno gap, eu acabei pausando. Eu não sabia se a música estava rolando. Mas é isso, pessoas, até mais.